Olá pessoal, tudo jóia? Nesse vídeo nós vamos falar de um tema muito recorrente e que talvez seja um dos grandes desafios das empresas hoje no mercado. Vamos falar de produtividade, né? Acho que produtividade é o desafio número um dos empresários, o desafio número um das pessoas que estão à frente de negócios, de operações. Nós entendemos produtividade como aquela característica ou aquela capacidade de fazer a melhor entrega possível, chegar no melhor resultado possível, utilizando o mínimo de recursos financeiros, recursos de operação e é o melhor tempo possível. Então, produtividade equaciona alguns fatores como a melhor entrega, a melhor qualidade, no menor tempo possível e com o menor uso de menor gasto de recursos da organização. Então, quando eu gasto o mínimo possível, baixo custo, produzo mais e melhor em menos tempo, quanto mais essa equação está balanceada, melhor a minha produtividade. Então a grande pergunta que aparece é a seguinte: puxa, Roberto, como é que eu posso ser mais produtivo na minha empresa? Como é que a minha empresa pode de fato se tornar uma empresa mais produtiva? Como é que eu consigo melhorar a produtividade da minha equipe? Como é que eu consigo melhorar a produtividade da gestão do meu negócio? Então eu vou trazer para vocês algumas características, alguns fatores que impactam diretamente na produtividade do seu negócio, tá? Eu vou listar aqui alguns fatores, longe de esgotar o assunto da produtividade, mas são alguns fatores que você vai ver que, se forem melhor gerenciados, você pode alcançar de fato a melhor produtividade do seu negócio. Bom, número um para falar de produtividade, tá? Para que a sua empresa seja de fato mais produtiva, você precisa ter metas claras. Metas claras. O que eu chamo de metas claras? A sua equipe, a sua organização precisa saber aonde você quer chegar com o seu negócio. Tem muito empresário ainda que cai no erro, cai na falha de não compartilhar as suas metas, seus objetivos. E aí tem uma equipe que às vezes se vê desmotivada por não saber, por não entender onde é que a empresa quer chegar, né? Poxa, quais são de fato os objetivos dessa operação, os objetivos desse negócio? Quais são as perspectivas de futuro para essa empresa? Essa falta de compartilhamento de perspectivas, essa falta de clareza nas metas, causa uma desmotivação no grupo. Consequentemente, existe perda de produtividade por não saber de fato onde se quer chegar. E quando o grupo não sabe onde se quer chegar, o grupo não engaja. E aí, quando não tem engajamento, não existe de fato um comprometimento com o trabalho, com aquele negócio. Consequentemente, gente, existe uma perda de produtividade por esse fator. Então, a falta de metas claras é um fator que dificulta. Por outro lado, metas claras, metas bem definidas, metas bem compartilhadas ajudam a equipe a estar mais engajada e ajuda esse grupo a, de fato, contribuir com o resultado da organização, tá? Esse é um fator importante. O segundo fator importante, né, para se conseguir produtividade é isso aqui, ó. Clareza nas atribuições. Clareza nas atribuições. A sua equipe precisa ter clara quais são as atribuições do pessoal, quais são as atribuições do grupo, de cada colaborador. Então ainda tem muita empresa que tem um grupo com dificuldade de ter claro, de ter bem especificado qual é o papel de cada elemento na equipe. Então você precisa ter uma equipe com atribuições claras, né? Você vai ver que isso vai casar com os processos do negócio. Se você não tem as atribuições escritas da equipe de trabalho na sua empresa, já é hora de você parar, pôr no papel, definir as atribuições, porque a falta de clareza das atribuições causa muita falha de comunicação na empresa. Causa muita falha operacional, causa muito retrabalho, causa muito ruído na comunicação interna. Então, esses ruídos de comunicação, essas deficiências no trato interpessoal, essas deficiências causadas pelas faltas de atribuições, pelas faltas de clareza das atribuições, acaba dando problema na operação do negócio. O negócio perde produtividade. Então, uma dica para você ter mais produtividade é você especificar as atribuições detalhadamente da sua equipe. Pôr os pingos nos is, tá? Então vamos fazer o nosso entendimento aqui. Além de metas claras e clareza nas atribuições, é importante que a sua empresa tenha planejamento. Planejamento. E aqui vai dar espaço para a gente criar um outro vídeo daqui a pouco para falar só sobre planejamento. Mas a empresa que não tem planejamento claro, quando você não tem planejamento claro, você tem uma empresa trabalhando muito mais de forma empírica, muito mais no vamos ver, deixa ver o que vai acontecer. Planejar significa pensar antes de fazer.
Quando o planejamento da operação está falha, quando o planejamento é mal executado, existe falhas na execução. Quando planeja mal, executa mal. Resumindo a história. Mal planejamento significa mal execução. E aí, não planejou a operação direito, não planeja as atividades da empresa, acontece falha na execução, o trabalho não sai bem feito, alguém esquece de algum ponto do processo porque a operação não foi bem planejada. Então, a dificuldade de planejamento ou a falta de planejamento causa dificuldade na execução da tarefa. Consequentemente, se perde produtividade. Tá? Por outro lado, olhando por outro fator, quanto melhor o meu planejamento, quanto melhor eu planejo a minha operação, melhor eu consigo tirar a atividade de cada pessoa. Quanto melhor planejado, melhor eu consigo organizar o meu time, a minha equipe. Consequentemente, com a equipe mais organizada e com planejamento, eu tenho um grupo mais produtivo. Então, existe uma relação direta entre planejamento e produtividade. Tá? Outra dica para você conseguir melhor produtividade na sua empresa é a seguinte, né? Elabore, construa, estabeleça os seus processos. Processos de gestão. Processos de gestão. Gosto de falar de processo de gestão porque é exatamente a minha praia, né? É o meu trabalho de construir mais forte na área de processos. As empresas que têm processos bem estruturados, bem construídos, consequentemente, pelo fato de ter processos bem estruturados, eu tenho clareza nas atribuições e metas mais claras. Então, a clareza de processo me dá mais segurança com relação às minhas atribuições e com relação à execução das minhas atividades. Então, quanto mais a empresa tiver um processo estruturado, mais produtiva ela vai ser. Então, para quem não tem processo estruturado aí, é um bom momento para se começar a pensar em processo de gestão. Na prática, gente, toda empresa tem processos, né? Às vezes o processo não está escrito, não está estruturado, não está organizado, mas o processo existe, tá? O processo é aquela atividade que se repete dia após dia. Processo de venda, processo de atendimento, processo de gestão financeira, processo de logística, processo de tecnologia de informação, esses processos existem, mas o que passa a ser mais fundamental agora é profissionalizar esses processos dentro da sua empresa. Quanto mais estruturados os processos, melhor a empresa opera. E quanto melhor a empresa opera, melhor a produtividade da organização. Tá? Então essa é a dica fundamental, melhorar processos. Outro ponto-chave para você ter produtividade, e esse é um ponto fundamental, é você ter equipe capacitada. Equipe capacitada. Equipe treinada, equipe que tenha clareza da sua operação, do que cada um tem que fazer. Pessoal, capacitar a equipe não é mais, né? Já foi um luxo nas organizações. Hoje, capacitar a equipe é uma condição fundamental para manter essa equipe no mercado. Não dá para pensar em ter uma equipe profissional, uma empresa profissionalizada, sem uma equipe capacitada, sem uma equipe preparada. Capacitação de equipe tem que ser um processo permanente na empresa, permanente na organização. Jamais uma empresa vai ser de fato produtiva sem pessoas capacitadas, sem pessoas treinadas. Então, a capacitação de grupo, a capacitação de equipe está diretamente relacionada com a produtividade do negócio. Quer ter uma empresa mais produtiva? Pois capacite as pessoas. Sem capacitar pessoas, vai ser muito difícil você ter uma empresa de fato produtiva, tá? Outro ponto fundamental para você ter produtividade é fazer, de fato, uma gestão do tempo. Gestão do tempo, tanto a gestão do tempo seu como empresário, como a gestão do tempo da equipe, como a gestão do tempo das operações da sua empresa. Então, eu preciso gerenciar o negócio no sentido de gerenciar o tempo de planejamento, o tempo de operação, tempo de reuniões, tempo de contato com clientes, tempo de... Quais os períodos, quais os tempos, quanto de energia vai em cada etapa da operação. Se você não fizer uma correta gestão de tempo, corre o risco de você gastar muito tempo em atividades que não são tão importantes assim e deixar pouco tempo para atividades mais relevantes. É o caso do empresário que às vezes fica muito tempo apagando incêndio por falta de processo. E pelo fato de estar apagando incêndio toda hora, o tempo dele fica lá voltado para apagar incêndio e ele esquece de dedicar tempo para a área estratégica do negócio. Então é importante fazer gestão do tempo, colocar uma agenda diária das atividades, ver o que é importante, ver o que é relevante e se dedicar às questões que são realmente importantes. Por isso que gestão do tempo é um fator tão importante assim. E aí tem mais um elemento sobre produtividade que eu quero comentar com vocês, mais um ou dois, que são muito importantes.
O próximo fator que eu trago para vocês para se falar de produtividade é um fator que tem muito mais a ver com neurociência do que com, de fato, gestão de administração, tá? Um fator importante para ser produtivo, olha que elemento novo aqui, ó, otimismo. Poxa, otimismo quer dizer que para ser produtivo tem que ser otimista? É importante trabalhar otimismo. O Daniel Goleman, que é um dos teóricos da inteligência emocional, ele nos mostra hoje que o otimismo é um fator de inteligência emocional. Então, de fato, quanto mais otimista, né? E aqui eu estou falando de otimismo como uma característica de enxergar o lado positivo das situações, enxergar que às vezes um problema é uma oportunidade de crescimento, enxergar que um conflito, de repente um conflito de pessoas, pode ser uma oportunidade de aprendizagem. O otimismo é procurar enxergar os fatores os fatores positivos que estão ocultos nos problemas até. Então, otimismo pode ser treinado, nós podemos nos tornar pessoas mais otimistas no dia a dia, levar a mensagem de otimismo para o grupo, para os colaboradores, para a equipe, mostrar os ganhos, mostrar o que está sendo positivo no trabalho, mostrar as perspectivas. Então esse comportamento otimista da liderança ou da equipe, né, ou do grupo, ou das pessoas, esse comportamento otimista gera produtividade da empresa, né? Esse é um fator novo assim que está sendo estudado de algum tempo atrás. Existe até algumas teses assim, de psicologia e doutorado que fala da importância do otimismo para a produtividade. Mas esse é um fator muito importante. E o último elemento para se falar de produtividade que eu vou trazer para você, que é o elemento mais individual, mais pessoal. Isso aqui é uma dica minha, tá? Saúde. Saúde. O que eu estou chamando de saúde? Estou falando aqui da saúde do indivíduo, da saúde do gestor, do colaborador, da pessoa. Quanto maior o investimento em saúde das pessoas, melhor também a produtividade desse grupo de trabalho. Daí a importância do clima organizacional, da cultura do negócio, né, trazendo aspectos positivos da operação do negócio. E podemos pensar também numa abordagem mais pessoal também. Quando eu estou em atividade física permanente, quando eu faço aqui, ando de bicicleta, caminhada, eu busco a minha turma de trabalho, minha equipe para fazer jogos no final de semana. Quanto mais essa atividade de saúde estiver inserida no contexto da organização, também melhor a produtividade. Já existem muitas pesquisas que apontam para o fator saúde como um fator de produtividade dos negócios também. Por isso se investe tanto em competições, jogos, clima organizacional. Existe de fato uma relação muito forte entre fisiologia e produtividade. Né? Com mais saúde, com mais saúde fisiológica, eu me torno um indivíduo com melhor condição de aprendizagem, com melhor condição de operação e execução, consequentemente com mais produtividade também. Assim eu me torno um indivíduo mais produtivo, uma pessoa mais produtiva. Se eu invisto na saúde da minha equipe, eu invisto na produtividade da equipe. Então, gente, nesse vídeo de hoje eu trouxe para vocês alguns elementos fundamentais para falar de produtividade. Esse assunto não se esgota aqui, tá? Produtividade é um tema transversal. Produtividade, gente, é uma característica nos negócios, na gestão. Produtividade é uma característica que agrega muitos elementos, muitos fatores, né? Então, o espectro da produtividade é muito amplo e muito grande e muito vasto. Eu trouxe alguns elementos que contribuem para a produtividade. A gente vai voltar a falar em outros vídeos para ir para frente de outros fatores que podem contribuir para a produtividade na sua gestão, tá bom? Mas aqui já é um bom começo e a gente vai avançar esse assunto em outros vídeos. Valeu, grande abraço!